Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de programação e cálculo numérico, tá? Módulo 51 aí de 2024. Pessoal, nós temos um problema aqui para resolver, que é para resolver utilizando métodos numéricos, né? Nós temos uma equação matemática para ser resolvida e conforme o enunciado do exercício nos pede, ele pede para que a gente utilize o método da biseção para resolver ele, tá? Então vamos fazer uma leitura com calma aqui, que eu gostaria de explicar para vocês certinho como que o método funciona, o significado do método, para que fique bem clara aí a compreensão de vocês, né? Então, ele nos diz que você é um engenheiro numa empresa que possui um tanque de armazenamento esférico contendo óleo, conforme ilustrado aqui nessa figura, tá? Esse tanque ele tem um diâmetro aqui, ó, de 6 fits, né? Seria 6 pés aqui, tá? Padrão americano aqui de medidas, né? Então, você deve determinar a altura H, até a qual uma vareta aqui que tenha 8 pés, né, 8 fits aqui de comprimento, ela ficaria molhada com óleo. Quando ela for inserida aqui, ó, dentro desse tanque, tá? E se esse tanque ele tiver com 4 fits cúbicos, né, 4 pés cúbicos aqui de óleo, tá certo? Então, para vocês entenderem a imagem aqui, pessoal, nós temos o tanque, ó, essa altura H aqui, ele representa o nível de óleo dentro do tanque. A gente insere a vareta aqui, tá certo? Ó, admitindo que ela tocou aqui essa face do tanque e ela vai ficar embebida aqui nesse óleo. E o que o problema que a gente calcule é qual é o valor aqui, ó, tá certo? Dessa altura, tá? Que a vareta fica molhada de óleo. Então, para isso, o exercício ele nos deu aqui algumas dicas, né? Então, ele nos fala que a equação que fornece a altura H do líquido no tanque esférico para determinado volume raio, ela é dada por essa equação que nós temos aqui, ó. Então a estratégia, pessoal, é que a gente resolva essa equação matemática aqui para encontrar o valor desse H. Quando a gente iguala ela a zero, tá certo? O nosso H aqui ele fica calculado, ó, tá? E aí, né, o comando da questão nos diz que é para a gente utilizar o método da biseção aqui, tá? Para encontrar raízes de equações para encontrar a altura H, que representa a altura em que essa vareta está molhada com óleo. Então, se eu encontrar o valor de H, eu automaticamente resolvi o problema, tá? É para a gente conduzir 3 iterações aqui para estimar a raiz da equação anterior, tá certo? E dica aqui, né? Pela física do problema, a vareta estaria molhada entre o intervalo de 0, aliás, entre o intervalo de H igual a 0 e H igual ao diâmetro aqui, ó. Isso tem que ficar bem claro para vocês, né, pessoal? Ou seja, o máximo limite aqui que a minha vareta pode ficar molhada seria no diâmetro aqui do nosso tanque, tá certo? Ou seja, até aqui em cima, tá? Ó. Mas a gente vai ver que ela vai acabar parando antes aí, né? Então, beleza, pessoal, vamos então pensar aqui, né? Por que utilizar métodos numéricos, né? Essa daqui é a nossa primeira situação. Eu vou escrever a nossa equação aqui, pessoal, para a gente começar a fazer as nossas discussões. Eu tenho aqui um F, tá? De H, e ele vai ser dado aqui, ó, por um H elevado ao cubo, menos um 9H ao quadrado e mais 3,8197. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte: como que eu faço para resolver uma equação matemática igual a essa daqui, ó? Eu acho que vocês devem concordar comigo que fica bastante complicado, né? Porque, por exemplo, se fosse uma equação do segundo grau, a gente tem ali a fórmula de Bhaskara, né? Se fosse uma equação do primeiro grau, era só a gente isolar matematicamente o termo. Mas a equação ela é do terceiro grau. E, pessoal, além dela ser do terceiro grau, ela está com essas constantes aqui, ó, que são números quebrados. Então, fica muito difícil da gente conseguir resolver isso aqui manualmente, tá? Então, por conta disso, tá certo? É que a gente tem aquelas técnicas lá dos métodos numéricos que nos ajudam a chegar no resultado, né? Na solução aqui dessa nossa equação, tá certo? E aí, pessoal, qual que é o cenário aqui? A gente vai fazendo tentativas. Eu vou chamar de tentativas, tá? Mas o nome correto aqui são iterações. E em cada uma dessas nossas tentativas, a gente consegue se aproximar cada vez mais do valor aqui da nossa equação. Então, lembrando que os métodos numéricos, pessoal, eles não nos dão a solução exata do problema, tá? Mas eles nos dão uma boa aproximação. E quanto mais iterações, ou seja, quanto mais tentativas eu fizer, melhor aqui eu consigo, ou seja, mais eu consigo me aproximar aqui da solução do nosso problema, tá? Então, ó, eu quero que vocês pensem aqui o seguinte, tá certo? A primeira coisa que nós vamos definir aqui para a gente poder resolver é um intervalo onde essa nossa solução aqui ela vai estar, onde esse número ele vai estar, tá certo? E, pessoal, eu quero que vocês percebam que o resultado disso aqui ele vai ser um número, tá? Não sei que número é, pode ser um número quebrado, um número complexo, um número inteiro, enfim.
Mais uma coisa que a gente sabe, pessoal, é que esse número aqui, ó, certamente ele vai estar no meio de um determinado intervalo, tá certo? E esse intervalo aqui, ó, nós vamos chamá-lo de intervalo A e de intervalo B, tá? Então, não sei qual é esse valor, mas certamente nós temos um intervalo aqui no qual esse valor ele está contido. E no caso do nosso problema físico aqui, pessoal, tá? Esse intervalo ele vai ser aqui, ó, entre 0 e H, que seria o nosso diâmetro. Ou seja, o valor do A nessa primeira iteração aqui, ele vai ser dado como 0, e o valor do B nessa primeira iteração, ele vai ser dado como 6. Tem que ficar muito claro para vocês, tá, pessoal, que qualquer equação matemática que a gente precisa resolver está entre um intervalo, tá? E, claro, né, quanto menor for esse intervalo, mais fácil é da gente encontrar aqui o valor da nossa solução, tá certo? Então, assim, como que o método da bisseção ele funciona, tá? E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome, pessoal, porque eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar esse intervalo onde a minha solução ela está e eu vou dividir ele no meio. Por isso o nome bisseção. A gente vai dividir esse cara aqui por 2, beleza? E esse ponto aqui eu vou chamá-lo de xi. Né? O i seria um índice aqui, tá? Então, no meu caso, como é a primeira iteração, eu vou chamá-lo de x1. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Se eu dividir esse intervalo aqui no meio, tá certo? Eu reduzo aqui, ó, no caso, o tamanho, né, no qual a minha solução ela pode estar. Então, eu quero que vocês entendam que se eu venho aqui na primeira iteração, divido o intervalo ao meio e calculo, eu venho e faço uma nova iteração e eu vou sempre dividindo esse intervalo no meio, até que vai ter uma hora, pessoal, em que esse intervalo ele vai estar tão pequenininho, mas tão pequenininho, tá? Ó, tipo o A aqui e o B, que a minha solução ela vai estar no meio dele, beleza? E quando eu chego aqui nessa nossa solução, que é esse pontinho que eu estou marcando aqui, tá? O meu intervalo A e o meu intervalo B ele vai estar muito perto dela aqui, ó. Então a gente consegue chegar numa boa aproximação, tá? Então pensem nisso, eu vou fazer os cálculos aqui agora para um determinado intervalo que vai de 0 até 6. Nós vamos mudar a iteração e eu vou fazer os cálculos novamente com metade desse intervalo. E depois metade, depois metade, depois metade, até que ele fique pequeno o suficiente para conter a minha solução aqui e eu tenha uma boa aproximação. Esse, na verdade, aqui seria a estratégia do nosso método aqui da nossa bisseção, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui, ó, como é que a gente vai fazendo esses nossos cálculos, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, seria calcular o valor desse nosso x1. Beleza? Para que eu possa vir aqui fazer a redução do nosso intervalo, tá? Então, pessoal, o x1 aqui pelo método da bisseção, a gente vai somar o tamanho do intervalo. É uma média aritmética aqui, tá? Então, como é que a gente vai calcular ele aqui? Ó? Eu vou fazer o valor de A mais o valor de B e vou dividir ao meio. Simplesmente isso, é o tamanho do intervalo dividido por 2. No meu caso aqui, pessoal, nós vamos ter 0, tá certo? Mais aqui, ó, o meu outra parte do intervalo, 6, e isso aqui vai ser dividido por 2. Então, quero que vocês concordem comigo que isso aqui é igual a 3, ó. Esse aqui seria o x1 para a nossa primeira iteração, tá certo? Então, o que vai acontecer? Na segunda iteração, eu não vou considerar o intervalo de 0 até 6, tá? A gente vai considerar metade desse intervalo. Ele pode ir de 0 até 3 ou de 3 até 6. Então, o que a gente precisa fazer agora, pessoal, é o seguinte: definir aonde que está a minha solução, porque eu acho que vocês concordam comigo. Se eu dividir ela no meio, ela pode estar aqui, ó, do lado esquerdo, ou ela pode estar do lado direito, tá certo? Então, na próxima iteração, nós vamos considerar apenas o lugar aqui onde ela está, né? Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. E como é que a gente vai fazer para saber qual é o lado em que ela está, né? Na metade esquerda aqui ou na metade direita. Aí, pessoal, é que entra o método, ó. Eu vou vir aqui e vou calcular a minha função f, tá certo? De h, tá certo? Aliás, vou chamar de f de a aqui agora, tá? Então, eu vou substituir os pontos a aqui nessa nossa função f de h, ó, tá? E o meu a, pessoal, eu vou considerar aqui como sendo um f de 0, tá? Então, eu vou simplesmente substituir 0 no lugar do meu h e vou encontrar aqui a minha solução. Esse é o padrão do método. Aí vocês, de repente, podem me perguntar, eu não poderia calcular o valor de f de b? Tipo assim, ao invés de calcular o f de a, eu posso calcular o f de b? Pessoal, pode sem nenhum problema, tá certo? Desde que você mantenha até o final ali dos nossos métodos, tá? O cálculo sempre sendo utilizado como f de b. E aí, por quê? Então, que eu posso usar os dois, né? Porque, pessoal, do jeito que eu falei para vocês, ó, vai ter uma hora em que esse intervalo ele vai estar tão pequenininho,
mas tão pequenininho que a minha solução ela vai estar muito perto aqui do B ou vai estar muito perto aqui do A, ó, tá certo? Então, em cada iteração, esse nosso intervalo A e B ele vai sendo atualizado. E aí, vai ter uma hora em que não vai fazer diferença se eu encontrar a função por aqui, a solução por aqui, né, por B, ou encontrar a solução aqui por A, ó, de tão pequenininho que esse intervalo vai estar. Tipo assim, se eu calcular o F de A, vai dar um número, se eu calcular o F de B, o número vai ser muito semelhante, sabe? E a minha solução ela vai estar bem próxima aqui do meio do caminho, tá? Então, por isso que tanto faz. Mas aí, por padrão aí, certo? Eu sempre vejo nos livros calculando o valor de F de A. Mas lembrando que se eu quiser fazer com B também dá certo, tá? Então, nós vamos substituir os pontos ali do jeito que eu falei para vocês. Ó, nós vamos colocar aqui um 0 ao cubo, é só jogar o 0 no lugar do H. Menos, aqui, ó, tá? Um 9 que multiplica 0 aqui elevado ao quadrado, tá? E mais aquele número ali, ó, 3,8197, beleza? Então, pessoal, se vocês executarem esses cálculos aqui, ó, a minha função F de A, beleza? Que é igual a F de 0, tá? Isso aqui vai dar 0, ó, 9 vezes 0 ao quadrado é 0, vai dar simplesmente o 3,8197. 3,8197. Ah, e vocês falam, e se eu tivesse calculado a F de B, daria um valor diferente? Daria, pessoal, tá? Mas do jeito que eu falei para vocês, à medida que as iterações vão passando, os intervalos eles vão sendo atualizados, até que vai ter um momento em que não vai fazer diferença, tá certo? Porque o valor de F de A e o valor de F de B vão ser números muito próximos. Isso, claro, se a gente fizer iterações aqui suficientes, tá certo? Então agora, pessoal, qual que é o cenário aqui, o padrão do método que a gente vai utilizar? Eu vou encontrar também a função F de xi. E aí, já que eu vou falar para vocês o porquê que eu estou calculando essa F de xi. Ó. É para a gente justamente definir, na verdade, qual dos lados aqui do intervalo em que vai estar a minha solução, tá? Então, a minha F de xi, beleza? Na verdade, eu não vou nem usar xi aqui, tá, pessoal? Como eu encontrei x1, eu vou chamar de F de x1. É a mesma coisa que eu calcular a F de 3, não é isso? Então, eu vou vir aqui e vou substituir 3 ali, ó, beleza? Que foi o valor de x1 que a gente encontrou na minha função. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 ao cubo, tá? Menos 9h, opa, h não, 9 vezes 3 ao quadrado e mais aqui 3,8197. E aí, a gente vem aqui e encontra o valor dessa nossa F de x1, que é igual a F de 3, né? Nesse caso aqui, tá? Pessoal, eu vou pegar uma calculadora para fazer isso, tá certo? Deixa eu pegar uma calculadora científica aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui 3 elevado ao cubo, né? Mais aqui, mais não, é menos, né? Então, menos 9 vezes 3 ao quadrado e mais aqui 3,8197, beleza? E a gente vem e faz esse cálculo. Ó, percebam que deu menos 50,1803. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 50,1803, tá? Então, pessoal, para que então que a gente está fazendo esses nossos cálculos aqui, gente? Porque agora é que entra aqui uma das estratégias do nosso cálculo, tá? Então, se eu vier aqui e multiplicar essa função f de a pela minha função f de x, xi aqui, ó, nós temos duas possibilidades, ou vai dar um número positivo ou vai dar um número negativo, tá? Se por acaso der um número positivo, eu sei que a minha solução ela está do lado direito aqui, ó. Então, na próxima iteração, eu vou considerar somente o lado direito, tá? E se por acaso ela der um número negativo, eu vou dizer que a minha solução ela está do lado esquerdo aqui, ó. Então, nós vamos considerar somente o nosso lado esquerdo, beleza? Então, vamos lá, ó. Agora a gente vem aqui e faz f, beleza, de a, que multiplica a f de x1, tá? Isso aqui vai ser igual f de a, pessoal. Bom, então nós vamos pensar aqui no seguinte, ó, eu não vou nem calcular. Por quê? Deixa eu falar para vocês. Eu não preciso do valor numérico, eu preciso saber apenas o sinal, tá? Isso aqui é que faz parte do nosso método. Se eu estiver trabalhando no Excel, beleza? O Excel a gente tem que calcular o valor, tá? Mas eu preciso apenas do sinal matemático, do jeito que eu falei para vocês. Se der negativo, tá desse lado do intervalo, e se der positivo, tá do lado de cá, ó. Então percebam que a f de a, né, que é a mesma coisa que a f de 0, tá? Deu 3,8197.
a f de x1 deu menos 50. Então, quando eu multiplicar uma pela outra, acho que vocês concordam comigo que vai dar um valor negativo. Ó. É um positivo vezes um negativo, né? Então, só para ficar mais formal, a gente pode dizer aqui o seguinte, ó. F de A seria a f de 0, que multiplica a f, né, de 3, e isso aqui é menor do que 0, ou seja, ele é negativo. Então, se ele é negativo, na minha próxima iteração eu vou descartar essa parte aqui e vou considerar apenas o próprio intervalo, tá? Então, o próprio intervalo da esquerda. Então, a nossa segunda iteração ela já pode ser iniciada, beleza? Eu já tenho todos os valores que eu preciso aqui, ó, segunda iteração. Tá? E o problema pediu para que a gente fizesse 13 iterações, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Eu vou colocar, ó, um intervalo, tá? Eu vou fazer esse mesmo desenho aqui para ficar mais claro aí para vocês enxergarem, tá? E agora eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é o intervalo que a minha solução ele está, pessoal? O intervalo que eu tenho aqui agora, ele vai de A, beleza? Ó, que é o que eu tinha ali anteriormente, A igual a 0, tá? A igual a 0. E aí o final do meu intervalo agora ele vai até x1, beleza? E x1 aqui ele está valendo 3, ó. Então eu vou dizer que a minha solução ela está nessa parte aqui, beleza? Aí, pessoal, antes de eu avançar, tem a situação do erro, tá? Antes que possa gerar alguma dúvida para vocês. Ah, você não vai calcular o erro? Pessoal, tem algumas maneiras aí que são utilizadas para calcular o erro que a gente usa como critério de parada do nosso algoritmo aqui. É porque assim, eu posso dividir nesse intervalo aqui ao meio, pessoal, e isso aqui vai para o infinito, sabe? Tipo assim, tem um valor que ele está tão pequenininho, mas ainda dá para dividir. Então, na hora que a gente chega num grau de precisão bom aqui, a gente estabelece isso como critério de parada. E esse critério de parada, geralmente, ele vem com base no erro. O erro, ele seria uma medida da precisão aqui do nosso algoritmo, tá? Então, ó, se eu for considerar, por exemplo, tem duas formas, tá? O livro texto de vocês, beleza? Ele nos diz o seguinte, que o erro para a primeira iteração, ele sempre é de 50%, beleza? E por que esse erro ele é de 50%? Porque eu acho que vocês concordam comigo que se eu escolher ou esse intervalo aqui ou esse daqui, eu tenho metade de chances de estar errado, né? E aí na próxima iteração a gente tem metade da metade e vai dividindo isso a vida inteira, tá certo? Então, se eu considerar 50% aqui, na próxima iteração eu teria 25%. E depois a gente vai diminuindo. E aí eu posso estabelecer, por exemplo, o critério de parada, tipo assim, pare de fazer os cálculos na hora que o erro for menor do que 0,01, por exemplo. E a gente vai fazendo iterações até lá, né? E, pessoal, outra forma que a gente tem de fazer também é o seguinte, tá? A gente chama de erro relativo, beleza? E esse erro relativo é o que eu vou utilizar aqui, porque é o que eu estou vendo que os professores ali estão utilizando durante as nossas aulas. Como é que ele funciona, pessoal? O erro relativo ele é calculado com uma equação matemática. Então, a gente vai calcular fazendo assim, ó. É o x, beleza? O xi, tá? Ó, que é esse número que a gente encontrou aqui, ó. Que é o nosso número 3, tá? O xi novo, beleza? Menos o xi antigo, tá? Ó, antigo, sobre, beleza? Dividido aqui pelo xi novo. E aí, pessoal, eu consigo uma medida do erro de uma iteração em relação à outra, tá certo? Então, ó, o que eu quero que vocês percebam no caso dessa nossa iteração aqui, não faz sentido eu calcular erro ainda, ou seja, na primeira iteração não faz sentido eu calcular esse erro relativo, porque eu não tenho um xi anterior, eu não tenho um xi antes disso. Essa daqui foi a nossa primeira iteração, beleza? Agora, na segunda iteração, eu quero que vocês entendam que eu vou calcular um xi novo. E eu tenho um xi antigo para poder me basear. Então, aí eu consigo estabelecer uma medida de erro entre essa iteração e a nossa iteração anterior, beleza? Então, por conta disso, esse nosso erro ele não vai ser calculado e não faz nem sentido a gente calcular o erro na nossa primeira iteração, beleza? Apenas a partir da segunda, tá? Então, eu vou deixar essa equação aqui já que a gente volta nela. Vamos lá, voltando a falar do nosso intervalo. Agora, o meu A aqui, ele está valendo 0. O x1 aqui, ele está valendo 3.
e eu vou fazer os mesmos cálculos, ó. Eu vou calcular aqui agora um x2, beleza? O x2 ele vai ser um ponto central aqui, ó, tá certo? x2, tá? Então, deixa eu só ver como é que eu coloquei aqui. Eu já coloquei igualzinho, aqui A igual a 0, x1 igual a 3. Se vocês quiserem colocar um intervalo assim também, ó, tá? Tipo A e x1, esse intervalo aqui seria o mesmo que utilizar 0 e 3, né? É uma forma mais matematicamente correta aí de a gente escrever. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. O nosso intervalo antes, tá? Ele era A e B, tá? E agora, ali anteriormente ele valia 0 e 6, tá certo? Então, essa mesma situação eu vou colocar aqui, ó. Nosso intervalo daqui para cá, tá? Então, deixa eu só deixar aqui para a gente padronizar. Então, beleza, pessoal. Como é que a gente vai encontrar aqui o valor do nosso x2, tá certo? Pessoal, o x2, então, ele vai ser do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui o valor de A mais x1, tá? E isso aqui agora nós vamos dividir por 2, sempre dividindo o intervalo no meio, tá? Então, aqui nós vamos ter 0 mais 3, isso aqui dividido por 2, e isso dá 1,5 aqui, ó. Esse daqui seria o nosso novo x para poder utilizar na próxima iteração, tá certo? Bom, do jeito que eu falei para vocês, a gente sempre vai precisar calcular a função f de a e a função f do x aqui que eu estou utilizando agora, porque eu preciso do valor do f de a e do valor dessa f de x2 para saber se a minha nova solução ela está entre no pedacinho da esquerda ou no pedacinho da direita, tá bom? Então vamos lá, repetindo os mesmos passos. F de A é a mesma coisa que calcular a f de 0. Nós já fizemos isso na etapa anterior, beleza? Não precisamos mais substituir, eu já tenho esse valor e ele dá 3,8197, tá? Não precisamos calcular de novo, né? 8197, tá? A minha função f, tá certo? De x2 é igual à função f de 1,5, ó, tá? Então a gente vai substituir 1,5 na nossa expressão original. Então nós vamos ter 1,5 elevado ao cubo, mais não, é menos, né? Menos 9 que multiplica 1,5 aqui ao quadrado, e mais esse número aqui, ó, 3,8197. 3,8197, beleza? Pegamos a nossa calculadora de novo, tá? E se vocês por acaso não zeraram ela, eu consigo vir aqui e editar, ó. Ao invés de usar 3, eu vou usar 1,5. Ao invés de usar 3, eu vou usar 1,5 e eu aperto igual. Percebam que dá menos 13,0553, ó. Então, a nossa f, tá? De x2 é igual a f de 1,5 e ela dá menos 13, opa, esqueci aqui. Como é que ela é? 0,553. 0,553, beleza? Então vamos novamente agora fazer aquela parte do algoritmo. Então vamos colocar aqui f de a, não é isso? Que multiplica a f de x2 para a gente saber qual é o sinal matemático, tá? É a mesma coisa então que eu calcular aqui, ó, f de 0 que multiplica a f de 1,5 e se a gente fizer esses cálculos, eu quero que vocês percebam, eu tenho, ó, a f de 0 é positivo, essa f aqui ela é negativa, então o meu resultado ele é menor do que 0, beleza? Então eu quero que vocês percebam que a minha solução ela fica aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Bom, pessoal, eu acho que vocês já começaram a perceber que a partir de agora eu consigo tirar uma regra daqui, ó, desses nossos intervalos, tá? Então, vamos escrever essa regra aqui, beleza? Porque eu não posso pular e é a mesma regra que é utilizada aqui em qualquer algoritmo, tá? Lembrando que o meu plano era explicar para vocês isso aqui passo a passo, tá? Então, a gente pode escrever aqui o seguinte, ó, se, beleza? E vejam se vocês concordam comigo. A minha função f de a, que é a que eu sempre estou usando, né? Sempre da esquerda, que multiplica a minha função f de xi, tá? Eu estou sempre calculando a f de xi. Se isso aqui, pessoal, for maior do que 0, ou seja, se ela for positiva, tá? Eu quero que vocês entendam que na iteração de baixo,
O meu A aqui ele não vai existir, o que vai existir aqui agora vai ser o meu XI, ó, vocês estão vendo? Então, porque se ele for positivo, quer dizer que a minha solução está do lado direito, tá? Então, se por acaso isso aqui acontecer, na próxima iteração, tá? O nosso A, ele é trocado, ou seja, ele é atualizado pelo valor de XI, beleza? E se por acaso, pessoal, a nossa função f de A, tá? Que multiplica aqui, ó, f de xi, se isso aqui for menor do que zero, que é o que está acontecendo aí nos dois últimos casos, beleza? O que está acontecendo aqui é que eu estou sumindo com o B. O B está saindo fora, não é isso, pessoal? Então vai ser o nosso B que recebe o valor de xi da etapa anterior. Então percebam que na próxima iteração que eu tiver, eu vou excluir esse intervalo aqui, ó. E ao invés de utilizar x2, beleza? Eu vou, aliás, ao invés de utilizar x1 aqui, ó, eu vou utilizar o x2, porque ele vai ser atualizado. Eu estou considerando somente metade aqui do meu intervalo, beleza? Podemos avançar? Ainda não, a gente não calculou o erro aqui, tá? Então, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente ia pegar essa nossa equação? Agora eu tenho como calcular um erro relativo, tá certo? Eu vou pegar isso aqui, vou levar lá para baixo para eu aproveitar a minha equação, tá? Opa! Espero que eu não faça nada de errado aqui. Vamos lá, eu vou deixar o meu erro relativo aqui, porque agora eu tenho como calcular ele, beleza? Então, isso aqui vai ser igual, ó.